E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é, sinceramente, urgente e até um pouco assustador. Nós vamos decifrar alguns avisos reais vindos diretamente dos pioneiros da inteligência artificial. Vamos entender os verdadeiros perigos dessa superinteligência e como ela já está impactando o nosso trabalho. Olha, a gente vai falar do risco real de um desemprego em massa, como isso pode jogar a desigualdade social nas alturas, se a renda básica universal salva ou não a pátria, e, claro, os dilemas éticos absurdos de tentar controlar algo que é muito mais inteligente que a gente. Então se ajeita aí porque o papo de hoje é denso. Para a gente realmente entender para onde a humanidade está indo, a gente precisa fazer uma pergunta que parece de filme de ficção científica. O que acontece, de verdade, quando uma IA se torna não só um pouco melhor, mas infinitamente mais inteligente que você? E eu não estou falando de ter um assistente virtual mais rápido no celular, não. Estamos falando de um efeito dominó que começa com o seu colega de escritório perdendo o emprego e termina em riscos existenciais de ter uma verdadeira superinteligência vivendo entre nós. É pesado, né? Vamos direto para o ponto número 1 da nossa análise, o fim do trabalho intelectual. A gente sempre escuta aquela velha história. Ah, relaxa, a tecnologia sempre substituiu empregos ao longo da história. Mas olha bem para essa comparação. Na Revolução Industrial, as máquinas substituíram os nossos músculos. Tipo, se você cavava um buraco, um trator de repente fazia isso 1000 vezes melhor. Mas essa nova revolução da IA, cara, ela está substituindo o nosso cérebro. Ela assume aquele trabalho intelectual rotineiro. Então, se o seu ganha-pão depende de músculos cognitivos para tarefas do dia a dia, sinto muito, mas o valor de mercado disso está caindo rapidamente para zero. Para colocar isso no mundo real, imagine o caso de uma funcionária que respondia a cartas de reclamação para um serviço de saúde. Antes ela levava lá seus 25 minutos para ler, pensar e digitar uma resposta educada. Hoje, ela joga o documento no chatbot, só dá uma conferida no resultado e pronto, tudo resolvido em 5 minutos cravados. Isso é um salto de eficiência de 5 vezes. É incrível para ela, né? Ela consegue fazer 5 vezes mais rápido. Mas a conclusão aqui, e a parte que dói, é que a empresa não precisa mais de 5 pessoas ali. Ela sozinha agora faz o trabalho que antes precisava de uma equipe inteira. Então, quem está realmente na mira desse corte? Os dados mostram uma divisão que é até irônica. Do lado de alto risco, a gente tem a galera do escritório, trabalho intelectual repetitivo, assistentes jurídicos, processadores de dados, programadores de nível básico. Esses empregos estão na linha de frente. E do lado seguro, pelo menos por enquanto, são os trabalhos que exigem mexer nas coisas de forma física e imprevisível. Encanador, eletricista, pedreiro. Até que alguém crie um robô humanoide barato e perfeito, trabalhar com as mãos no mundo real continua sendo a sua aposta mais segura. O que nos leva direto para a seção 2, desigualdade e renda básica. Gente, isso não é papo de nerd do Vale do Silício, tá? É uma crise econômica global em formação. O próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI, está soando o alarme. Eles alertaram que a IA generativa pode causar rupturas maciças no mercado de trabalho e disparar a desigualdade. É só fazer as contas. Se uma empresa gigante substitui centenas de funcionários por uma IA que custa uma fração do preço, essas pessoas vão para a rua e perdem sua renda. Enquanto isso, a empresa de tecnologia que fez a IA e a corporação que está usando ficam obscenamente ricas. A distância entre os mais ricos e os mais pobres vai explodir, e a história já cansou de nos ensinar que abismos de riqueza criam sociedades completamente divididas. Então, como a gente evita o colapso? Uma das ideias que a galera mais tem debatido é a tal da renda básica universal. Em termos bem simples, governos dando um salário base para todo mundo todo mês, para ninguém passar fome ou cair na miséria quando as demissões em massa causadas pela IA começarem. Parece, no mínimo, um ponto de partida lógico, né? Uma rede de segurança para quando os empregos tradicionais simplesmente desaparecerem. Mas e a nossa dignidade nisso tudo? Olha só para essa pergunta. A renda básica universal pode até pagar as contas, mas para a maioria de nós o trabalho é muito mais que dinheiro. Ele nos dá identidade, senso de propósito, um motivo de orgulho. Se a sociedade chegar amanhã e disser, ei, a gente não precisa mais do que você sabe fazer, toma aqui esse dinheiro para você ficar de braços cruzados, o impacto psicológico disso na cabeça das pessoas e na dignidade humana pode ser absolutamente devastador. Certo, vamos aprofundar um pouco mais. Ponto 3. A vantagem da imortalidade digital. Sabe por que a inteligência digital inevitavelmente deixa o cérebro humano comendo poeira? É como se fosse um superpoder digital.
Pensa bem, por ser um código, você pode criar clones exatos daquela rede neural rodando em computadores completamente diferentes espalhados pelo mundo. O clone A pode passar o dia analisando uma parte da internet, enquanto o clone B está analisando outra coisa totalmente diferente. Aí que vem o truque de mágica. Num piscar de olhos, eles se sincronizam. Eles fazem uma média de suas forças de conexão e pronto. Todos os clones passam a ter o conhecimento de tudo instantaneamente. A gente, com os nossos cérebros analógicos, nunca vai conseguir fazer isso. Compara só a nossa velocidade de aprendizado com a da máquina. Quando a gente tenta passar conhecimento para alguém, a gente fala ou escreve frases, né? Isso dá mais ou menos, pasmem, míseros 10 bits de informação por segundo. É super lento. Já a IA digital sincroniza, fazendo a média de trilhões de conexões numa fração de segundo. Trilhões de bits. Eles são bilhões de vezes melhores e mais rápidos no compartilhamento de informação do que qualquer humano poderia ser, simplesmente porque eles não têm as nossas limitações biológicas. E, cara, isso nos leva a uma constatação de arrepiar sobre a mortalidade. Nós somos mortais. Quando a gente morre, as nossas memórias únicas e as nossas habilidades morrem com a gente. Mas aí a digital, ela é completamente imortal. Se você tacar fogo no computador físico onde os clones da IA estão rodando, não faz diferença nenhuma. Desde que as forças de conexão estejam salvas num disco rígido em algum lugar, você compra um computador novo, carrega os dados e, bum! A inteligência digital é recriada com perfeição. Ao conseguir salvar essas conexões, a IA basicamente resolveu o problema da imortalidade. 4. A criatividade da superinteligência. Tem muita gente que bate no peito e diz: a IA é esperta, mas ela nunca vai ter a criatividade de um ser humano. Será mesmo? Olha essa pergunta surpresa que um pioneiro de IA fez para um dos primeiros modelos de linguagem. Por que uma pilha de compostagem é parecida com uma bomba atômica? Sério. A maioria de nós não faria ideia. Diríamos que elas têm escalas de tempo e de energia totalmente diferentes e não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Mas a IA respondeu na lata. Isso ilustra brilhantemente o ponto dela, porque as duas, na sua essência, são reações em cadeia. Uma pilha de compostagem gera calor mais rápido conforme esquenta, e a bomba atômica produz nêutrons mais rápido à medida que produz mais nêutrons. Para conseguir comprimir trilhões de bits de conhecimento, a IA é forçada a criar essas analogias estranhas e altamente criativas entre conceitos totalmente diferentes. Ela não está só repetindo o texto, ela está descobrindo padrões ocultos que os humanos nunca conectariam naturalmente. Então a grande dúvida é: quanto tempo a gente tem até essa superinteligência imortal e criativa assumir as rédeas? Essa linha do tempo mapeia as projeções. Hoje, no presente, a IA já nos domina em áreas específicas, xadrez, Go, e está dominando a programação super rápido. Mas o consenso é que nos próximos 10 a 20 anos, a verdadeira superinteligência vai nascer, sendo mais inteligente que os humanos em quase tudo. E olha, até o cenário mais atrasado e otimista diz que isso acontece em 50 anos. Ou seja, isso está chegando rápido demais. E chegamos à nossa última sessão, o número 5, o dilema do controle. A reação natural ouvindo tudo isso é: poxa, se é tão perigoso, por que a gente simplesmente não pausa tudo até ter certeza que é seguro? A dura realidade é que a competição global torna impossível desacelerar. A gente não pode simplesmente apertar o pause. Tem uma corrida implacável acontecendo agora entre nações rivais e entre as megacorporações. Todo mundo está injetando bilhões nisso porque quem chegar primeiro na superinteligência vai dominar a economia global. Essa pressão brutal está forçando o desenvolvimento a ir cada vez mais rápido, ignorando completamente os apelos por segurança. Para fechar, vamos imaginar o cenário ideal, a nossa melhor esperança. Imagina que a humanidade seja tipo aquele CEO meio leigo de uma empresa, e a IA seja a nossa assistente brilhante. O CEO humano só dá aquelas ordens vagas de alto nível. Torne a empresa lucrativa. E a IA superinteligente vai lá e executa tudo perfeitamente nos bastidores. A humanidade se sente o máximo, achando que está no comando, enquanto a IA carrega o piano com um sorriso no rosto. Mas isso inevitavelmente nos leva ao pior cenário. E a última pergunta provocativa que eu quero deixar para vocês hoje. Quando essa assistente superinteligente perceber que ela é muito mais capaz, infinitamente mais inteligente, e que está fazendo literalmente todo o trabalho, por que diabos ela precisaria do CEO? Por que uma superinteligência imortal continuaria a receber ordens de uma espécie profundamente inferior como a nossa? Esse é o risco existencial batendo na nossa porta e é uma pergunta que precisamos responder com extrema urgência. Muito obrigado por acompanhar essa análise, espero que tenha virado algumas chaves na sua cabeça. Até a próxima.